Bom dia. Bom dia. Esse livro que vamos ler hoje é considerado pós-doc, o pós-doutorado de toda a nossa filosofia. E ele trata como tema principal da biografia do Senhor Chaitanya. Chaitanya é o patrono principal do nosso movimento. Nityananda também é um patrono, mas Chaitanya é o super patrono. Foi o primeiro, foi quem veio a este mundo exclusivamente para fazer esse papel de trazer o cantar do Mahamantra Hare Krishna para todos. O título do capítulo que vamos ler hoje é As Razões Confidenciais. As razões confidenciais da vinda do Senhor Chaitanya a este mundo. Além de vir para trazer o Mahamantra Hare Krishna e difundir para todos, ele tinha suas razões confidenciais que serão reveladas aqui. Por isso que a gente lê esse livro nesse horário, porque nesse horário poucas pessoas estão acordadas ainda e como as razões são muito confidenciais, a gente tem que falar confidencialmente. Só uma brincadeira. Então, as razões confidenciais são descritas. O capítulo é muito longo. Hoje, por exemplo, nós vamos ler a partir do verso 229. Então, já foram lidos 228 versos antes, com algumas explicações de Prabhupada, outras explicações daqueles que leram os versos aqui. E eu vou ler a partir do 229 até onde eu perceba que faz sentido interromper, e a gente interrompe. Eu vou dar alguma explicação de acordo com o que eu souber. Obrigado. E a gente oferece reverências às personalidades que são mencionadas nesse livro, especialmente ao Senhor Chaitanya. Como quando lemos o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, que trata diretamente de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, oferecemos reverências com o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aqui nós vamos oferecer reverências com outro mantra. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Ok. Então, nós vamos diretamente às traduções e significados dos versos. Acabo de fazer uma alusão ao 6º verso. Agora, por favor, ouve-me enquanto revelo o significado desse verso original. Desejando entender a glória do amor a Radharani, as qualidades maravilhosas nele que só ela aprecia, graças ao amor dela e à felicidade que ela sente ao compreender a doçura do amor dele, o Senhor Supremo Hari, ricamente dotado com as emoções dela, surge no ventre de Srimati Sati Devi, assim como a lua surge no oceano. Não é apropriado revelar todas essas conclusões em público, porém, caso não sejam reveladas, ninguém as compreenderá. Portanto, revelando somente a essência delas, vou mencioná-las de modo que os devotos amorosos as entendam, mas os tolos não. Qualquer pessoa que tenha cativado o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor Nityananda Prabhu em seu coração, ficará bem-aventurada ao ouvir todas essas conclusões transcendentais.
Todas essas conclusões são como galhos recém-crescidos de uma mangueira, mas sempre satisfatórias para os devotos, que dessa maneira assemelham-se a cucos. Os não devotos, que são como camelos, não têm acesso a esses temas. Portanto, há júbilo especial em meu coração. Por temor a eles, não desejo falar, mas se eles não compreendem, quem então pode ser mais feliz em todos os três mundos? Portanto, após oferecer reverências aos devotos para a satisfação deles, hei de falar sem hesitação. Certa vez, então, até aqui, o autor do Chaitanya Charitamrita está preparando o leitor para os temas confidenciais, explicando que, de fato, esse é um assunto para tratar em reunião com aqueles que já têm uma atração pelo Senhor Supremo, que estão além da curiosidade, mas que querem, de fato, desenvolver uma relação com a pessoa suprema, compreendendo quem essa pessoa é. Então, por isso, as razões confidenciais serão explicadas e ele vai começar a relatar agora. Certa vez, o Senhor Krishna considerava dentro de seu coração: todos dizem que eu sou bem-aventurança total, pleno de todas as raças. O mundo inteiro obtém prazer de mim. Acaso há alguém que me possa dar prazer? Alguém que tivesse 100 vezes mais qualidades do que eu, poderia dar prazer à minha mente. É impossível encontrar no mundo alguém mais qualificado do que eu. Somente em Radha, porém, sinto a presença de alguém que pode dar-me prazer. Embora minha beleza derrote a beleza de 10 milhões de cupidos, embora seja inigualável e insuperável, e embora dê prazer aos três mundos, ver Radharani dá-me prazer aos olhos. A vibração de minha flauta transcendental atrai os três mundos, mas meus ouvidos ficam encantados com as doces palavras de Srimati Radharani. Embora meu corpo empreste aroma a toda a criação, o perfume dos membros do corpo de Radharani cativa minha mente e meu coração. Embora toda a criação seja plena de diferentes sabores, por causa de mim, fico encantado com o sabor nectário dos lábios de Srimati Radharani. E embora meu toque seja mais refrescante do que 10 milhões de luas, o toque de Srimati Radhika me refresca. Assim, embora eu seja a fonte da felicidade do mundo inteiro, a beleza e os atributos de Sri Radhika são minha vida e alma. Dessa maneira, podem ser compreendidos os meus sentimentos afetuosos por Srimati Radharani, mas, analisando-os, acho-os contraditórios. Meus olhos satisfazem-se plenamente ao olhar para Srimati Radharani. Porém, olhando-me, ela avança mais ainda em satisfação. O murmúrio, semelhante ao toque de flauta dos bambus friccionando-se uns contra os outros, furta a consciência de Radharani, pois ela pensa que é o som de minha flauta, e ela abraça uma árvore tamal, confundindo-a comigo. Consegui o abraço de Sri Krishna, pensa ela, de modo que agora minha vida está completa. Assim, ela permanece imersa em agradar a Krishna, apertando a árvore em seus braços. Quando uma brisa favorável traz até ela o aroma de meu corpo, ela fica cega de amor e tenta voar naquela brisa. Ao saborear a noz de bétel mastigada por mim, ela mergulha num oceano de alegria e se esquece de tudo mais. Nem mesmo com centenas de bocas eu poderia expressar o prazer transcendental que ela obtém de minha associação. Vendo o brilho de sua tez, após nossos passatempos em comum, mergulhado em felicidade, esqueço-me de minha própria identidade.
O sábio Bharata diz que as doçuras do amante e da amada são iguais, mas ele não conhece as doçuras de minha Vrindavana. Aqui tem um significado de Prabhupada para toda essa poesia, essa explicação tão poética e bela do amor. Vocês perceberam que em um dado momento o texto fala que Krishna toma a autoria do texto, glorificando Radharani, em algum momento ele diz, apesar de tudo isso, eu percebo como contraditório. Por quê? Porque apesar de que ele considera Radha a fonte de todo o prazer, de tudo que ocorre para ele, né? Sendo ele a fonte original que todos revelam ser, quando ela olha para ele, então tudo nela aumenta. Então imagine a proporção de toda essa felicidade chamada de bem-aventurança. Não é a felicidade que nós buscamos no mundo material normalmente. Estamos falando agora de Ananda, bem-aventurança espiritual. Então imagine a proporção que essa bem-aventurança, essa Ananda, cresce, se expande na relação de Radha e Krishna. E essas duas personalidades unidas estão aqui no nosso altar, como Radha e Govinda. Imagine, né, a oportunidade de entrar no altar, servir, oferecer incenso, flor, cuidar, banhar, cantar para as deidades. É tudo muito emocionante. Toda essa poesia é mencionada por Krishnadas Kaviraj aqui, que é o autor do livro, já um homem com mais de 90 anos, quase cego. Ele escreveu esse livro assim, de quase cego que ele era. E ele apresenta dessa maneira, revelando que é para os devotos, para aqueles que já buscaram. Por isso, esse livro é considerado um pós-doutorado. Né? Como o Bhagavad Gita, Bhakti Shastra, né? Os livros de Bhakti Shastra são graduação. Né? O Chaitanya Charitamrita, que constitui o nível Bhakti Sarvabhauma, é pós-doc. Então, assim, nós temos essa classificação acadêmica do conhecimento. E nós estamos engateando. Ainda estamos lendo Vida Simples, Pensamento Elevado, Karma, a Justiça Infalível, Meditação na Era das Desavenças. Cozinha vegetariana. Né? Ainda estamos nessa condição, né? Tentando encontrar as receitas apropriadas para a nossa vocação de cozinha, né? E imagine, né? Aqui estamos agora numa aula de pós-doutorado. Vocês viram também que em dado momento, Krishnadas Kaviraj disse, eu vou escrever de uma maneira que os devotos vão compreender e os tolos não. Essa é a característica da poesia em termos de literatura. A filosofia não vai por esse caminho. A filosofia vai para destrinchar. Ela quer apresentar a verdade com todas as suas minúcias. A filosofia não, a poesia não. A poesia se utiliza da linguagem para camuflar ideias, para não transparecer a realidade nua e crua. A poesia apresenta uma realidade diferente, florida, sonora, para agradar e para atrair as virtudes artísticas, sensíveis das pessoas. A filosofia tende à secura, a poesia tende ao néctar. Então, um filósofo muito estrito pode ver o seu coração se tornar muito seco. Um poeta pode ver o seu coração se tornar muito encharcado. Então, assim, aqui nós temos, nesse livro, nós temos a união entre filosofia e poesia. E Krishnadas Kaviraj é muito esperto nisso. Por um lado, ele apresenta de uma forma que os devotos vão se deliciar. Por outro lado, ele apresenta de uma forma que as pessoas que não estão interessadas nesse último objetivo da vida, mas estão interessados em objetivos ainda muito superficiais, como, por exemplo, o gozo dos sentidos.
Aí ele chama essa pessoa de tola. Quando a gente chama um filho ou um neto, eu já estou nessa faixa etária, um filho ou um neto de tolo, a gente quer despertar nele o senso crítico da realidade do mundo, da visão de mundo. Então, da mesma forma, não é uma ofensa de Krishnadas Kaviraj para aqueles que não compreendem. Ele está dizendo tolo. É tolo porque está se satisfazendo com bobagens, com tolices. Né? Como se explica também que tolo é aquele que quer provar o mel, pega uma garrafa do mel e fica lambendo a garrafa pelo lado de fora. Então, não sente prazer algum da doçura do mel. Então, é nesse sentido que ele está chamando as pessoas de tolas. Não é para ofender as pessoas, é dizendo que, como eles não estão interessados, a gente dá uma enroladinha neles. A gente fala do assunto para que fique registrado, mas a gente fala de uma maneira que os tolos não vão perceber e não vão se interessar. Esse recurso poético de Krishnadas Kaviraj é fantástico. É a didática apropriada. E temos aqui, como eu disse, uma pessoa com mais de 90 anos, escrevendo para registrar o néctar dos néctares. É considerado a palavra final. Esse livro é considerado a palavra final em Gaudiya Vaishnavismo, na relação que uma pessoa pode ter com Deus. Então, ele é considerado, por isso que é pós-doc, né, como eu falei, é considerado a palavra final. Não tem nada, depois disso, tudo é só explicação, como eu estou fazendo agora. Tudo aqui está sendo expresso. Há outros diários que vieram antes do Chaitanya Charitamrita, sobre a biografia do Senhor Chaitanya. Krishnadas Kaviraj leu todos e entendeu o que precisava ser revelado e revela aqui. Olha aqui. E Prabhupada fez isso. Prabhupada pensou, em um dado momento do seu trabalho de tradução, Prabhupada pensou, pode ser que eu não tenha tempo suficiente para escrever o Chaitanya Charitamrita. Então ele disse, pelo menos eu vou deixar o livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Aí ele escreveu sem poesia. Ele escreveu os ensinamentos do Senhor Chaitanya, pegando a filosofia e apresentando. Ele fez um volume só do Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Porque ele pensava, eu posso voltar para o mundo espiritual a qualquer momento, por minha idade, e não concluir. Então eu vou fazer isso. E fez. Porém, deu tempo. Na verdade, os devotos insistiram tanto que ele fez. Ele parou, ou ele diminuiu o ritmo da tradução do Srimad Bhagavatam para poder traduzir o Chaitanya Charitamrita. E fez isso, e agora nós temos aqui, imagine, né? Na Serra dos Cavalos, um lugar super distante da Índia, super distante do lugar originalmente, de onde essa cultura originalmente se apresentou. E nós estamos aqui reunidos, pessoas que vieram de vários lugares diferentes, né? São Paulo, Argentina, Itália, né? Índia, Amazonas, né? Tantos lugares, né? Até Caruaru. Né? De tantos lugares, e aqui estamos reunidos para ler esse livro, que foi escrito de Londres também, né? Italiano, já tinha falado da Itália, mas também de Londres. Veja só, para um lugar assim tão distante, onde a gente pode ler o Chaitanya Charitamrita, um conhecimento apresentado de uma maneira tão poética que possa atingir o âmago do nosso coração, despertar a nossa inteligência espiritual. Então, aqui Krishna continua falando, eu vou ler mais um pouco. A felicidade que sinto ao encontrar-me com Radharani é 100 vezes maior que a felicidade que sinto ao encontrar-me com outros. A gente nunca pode esquecer isso, tá? Pensar que
eu sou o pujari bacana de Krishna, eu sou o líder bacana, eu sou um sannyasi perfeito, eu sou, sei lá o que, o grihasta, o melhor grihasta, sou qualquer coisa, a gente pode dizer. Mas nunca devemos pensar que que essa condição é realmente de primeiro lugar, de privilégio. Não é. Aqui, Krishna já diz, ele está declarando aqui, tem uma pessoa que ocupa todo o meu interesse, toda a minha satisfação, que é a fonte original de toda a satisfação que vocês têm. Inclusive, imaginem vocês, pensemos nós, aqui conjuntamente, para ficarmos mais próximos uns dos outros. Todo o prazer desse mundo material, todo o prazer, qualquer tipo de prazer, deriva originalmente de Deus. Ele é pervertido no mundo material, como as culturas também classificam por moral e ética aquilo que é pervertido e que não é pervertido. A filosofia da consciência de Krishna, a filosofia transcendental da consciência de Krishna, classifica que todo o prazer no mundo material é pervertido. Ainda que seja legalizado, ainda que seja aceito moralmente, todo o prazer material é pervertido. Interessante isso, né? É questão de ponto de vista, mas o Shastra dá o ponto de vista final. Então, o prazer no mundo material vem de Krishna. Quando a gente entende isso e a gente utiliza o prazer para a satisfação de Krishna, então a gente reverte a posição de perversão. Assim como uma pessoa que rouba devolve o objeto roubado para o dono original no mundo. Né? Então, quando nós vamos comer uma deliciosa pizza italiana, né? Quando? Podemos pensar nisso. Então, e oferecemos a Krishna o prazer, não é unicamente das papilas gustativas da língua. O prazer vai além disso. Aquele objeto foi transcendentalizado, foi krishnaizado. E assim vai, um suco de laranja, uma acerola colhida do pé, uma pitanga, qualquer frutinha insignificante, entre aspas, que exista dentro da biodiversidade no mundo, oferecida a Krishna, tem uma outra proporção na nossa vida em termos de purificação. Esse é o segredo de Bhakti, que é conectar tudo com Krishna. Provavelmente, no convívio com os devotos, vocês já viram conversa assim que beira a cozinha, assim, a porta da cozinha, o corredor, o refeitório, dentro da cozinha também. Alguém chega e pergunta, já foi oferecido? Conhece esse mantra? Você já ouviu esse mantra? Sim, todo dia. Todo dia você ouve. Principalmente da minha pai, já ofereceu lá. A mais novata aqui, né? Já tem essa experiência. Já foi oferecido, por quê? Porque nós sabemos quem é, nós reconhecemos, teoricamente, quem é o desfrutador. E essa é a base principal para revertermos a perversão da qual sofremos. Esse é o início de tudo, é isso. Já ofereceu? E não é só o alimento, né? O alimento é porque a gente come 3 vezes por dia ou mais. E a gente tem isso como sustentação do corpo. Mas é tudo na vida. Tudo, 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 tudo. A gente pode oferecer a Krishna. E o contrário disso, além de é perversão e vai causar enredamento. Se a gente pega uma plantinha e coloca dentro de um vaso com água, em alguns dias a gente vê as novas raízes saindo.
e a gente percebe aquelas raízes e pensa, ela está pronta, essa muda de planta, está pronta para ser plantada no lugar definitivo. É isso que acontece com a gente, com os prazeres. Novas raízes surgem que nos prendem ao mundo material. Se a gente deixa isso de fato acontecer, aquelas raízes vão penetrar na terra do mundo. Não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. A moça fez uma pergunta para mim. Saiu revoltada. Blasfemando. Bom, então, o enredamento material é a preocupação secundária que ocorre na percepção de um bhakta, na percepção do yogi. A primeira é perceber a sua relação com a pessoa suprema. E a segunda é perceber o seu enredamento no mundo material. O que é que me enreda? Cada vez mais me enreda nesse mundo. Por isso, Prabhupada dá alguns princípios. Princípios que regulam a nossa liberdade. Somos livres. Somos livres. Sempre somos livres. Por quê? Porque originalmente nós somos Tatastha Shakti, energia intermediária de Krishna. Então somos livres. Podemos optar que destino dá para nossas vidas. Podemos fazer o que quisermos, transitar por todo esse mundo, por vários apartamentos do mesmo prédio, por vários quartos da mesma casa, por várias cidades, pelos vários países do mundo. Não recomendo, nesse momento, eu não recomendo nem a Ucrânia, nem a Rússia. Mas, talvez, nem mesmo a Alemanha, talvez a Inglaterra, nem a Itália. Nesse momento é um momento de observação. Mas nós podemos ir para qualquer lugar. E o que é que o Chaitanya Charitamrita, como um livro de pós-doc diz? Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva. Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Lata Dija. Imagine, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva diz que a diva que é tão afortunada, ela transita por todas as esferas da existência material, todos os planetas, todas as galáxias. Ela transita por toda a criação material. Mas tudo só vai começar, o caminho de volta ao lar, só vai começar quando ela encontra a misericórdia do mestre espiritual e de Krishna. Aí tudo começa. E a partir daí ela tem que tomar consciência da sua identidade e do meio ambiente onde ela está inserida, para evitar novas raízes. Novas raízes que crescem. A gente pode cortar raízes e se mantém ainda por muito tempo com a satisfação do prazer que vinha coletado do mundo, que ficou dentro como seiva em nós mesmos. Esse é o processo da planta que é retirada da raiz principal e que é colocada na água. Ela permanece com a seiva que já tinha, com os nutrientes obtidos pelas raízes que estão ali correndo. Depois, quando é colocada na água, ela diz, mas agora eu preciso me reidratar e preciso captar novos nutrientes. E aí ela começa a colocar novas raízes. Quando ela entende que as raízes foram colocadas, novas raízes. Isso também acontece com a gente. Em determinado momento, começamos a criar novos apegos ao mundo material. Novos apegos e nos enredamos no mundo material cada vez mais. É bem interessante. O Chaitanya Charitamrita chega para nos ajudar a acabar com toda essa situação. Vou ler o último verso que está relacionado. Todos vão estar, evidentemente, no capítulo, mas eu vou ler somente para poder encerrar aqui. Minha querida e auspiciosa Radharani, teu corpo é a fonte de toda a beleza. Teus lábios vermelhos são mais suaves do que o sentido de doçura imortal.
Teu rosto tem o aroma de uma flor de lótus. Tuas doces palavras derrotam as vibrações do cuco, e os membros de teu corpo são mais refrescantes do que a polpa de sândalo. Todos os meus sentidos transcendentais enchem-se de prazer estático ao saborear-te, posto que és inteiramente enfeitada de belezas, de belas qualidades. Significado. Este verso, proferido pelo Senhor Krishna Arada, está registrado no Lalita Madhava 9.9 de Srila Rupa Goswami. Faltam muitas folhas para acabar, não, Guru? Não. Aqui a autoridade administrativa máxima presente na comunidade hoje está dizendo que eu termine de ler o capítulo, com palavras floridas da poesia e tal. Ele está pedindo que eu termine o capítulo, então eu vou terminar, para obedecer a autoridade. Então, verso 260. Os olhos dela encantam-se com a beleza do Senhor Krishna, o inimigo de Kamsa. Seu corpo estremece de prazer ao toque dele. Seus ouvidos são sempre atraídos pela doce voz dele. Suas narinas encantam-se com a fragrância dele, e sua língua anseia pelo néctar dos macios lábios dele. Ela abaixa seu rosto de lótus, fingindo exercitar autocontrole, mas não pode deixar de mostrar os sinais externos de seu amor espontâneo pelo Senhor Krishna. Significado. Srila Rupa Goswami descreve assim o semblante de Radharani. Continuando, levando isso em consideração, posso compreender que alguma doçura desconhecida em mim controla toda a existência de minha cativadora Srimati Radharani. Vivo ansioso por saborear a alegria que Radharani obtém de mim, a despeito de vários esforços. Não tenho sido capaz de saboreá-la. Porém, meu desejo de experimentar esse prazer aumenta à medida que cheiro sua doçura. Apareço no mundo para saborear doçuras. Vou saborear as doçuras do amor puro de diversas maneiras. Vou ensinar o serviço devocional que brota do amor espontâneo dos devotos, demonstrando-o pessoalmente com meus passatempos. Mas esses 3 desejos não foram satisfeitos, pois não é possível desfrutá-los numa posição oposta. A menos que eu aceite o brilho do amor estático de Sri Radhika, esses meus 3 desejos não poderão ser satisfeitos. Portanto, assumindo os sentimentos e a cor do corpo de Radharani, vou descer para satisfazer esses 3 desejos. Dessa maneira, o Senhor Krishna tomou sua decisão. Simultaneamente, chegava o momento para a encarnação própria da era. Nessa altura, Sri Adwaita adorava-o fervorosamente. Adwaita atraiu-o com seus altos brados. Primeiro, o Senhor Krishna fez com que seus pais e outros ancestrais aparecessem. Então, o próprio Krishna, com os sentimentos e a tez de Radhika, apareceu em Navadvipa, assim como a lua cheia do ventre de Mãe Sati, que é como um oceano de leite puro. Meditando nos pés de lótus de Sri Rupa Goswami, expliquei assim o 6º verso. Posso apoiar a explicação desses 2 versos, 5 e 6, do 1º capítulo, com o verso de Sri Rupa Goswami. E aí vem o verso. O Senhor Krishna desejou saborear as nectárias doçuras ilimitadas do amor de uma dentre sua multidão de donzelas amorosas, Sri Radha, e assim assumiu a forma do Senhor Chaitanya. Ele saboreou este amor enquanto ocultava sua própria tez morena sob a cor amarela e refulgente dela. Que este Senhor Chaitanya nos conceda a sua graça. Este é o 3º verso do 2º Chaitanyastaka, do Stavamala de Sri Rupa Goswami. Assim, a devoção auspiciosa
a natureza essencial da verdade do Senhor Chaitanya e a necessidade de seu aparecimento foram expostas em 6 versos. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Das, narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta de Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 4º capítulo, descrevendo as razões confidenciais para o aparecimento do Senhor Chaitanya. Eu tenho 49 anos exatos de movimento. No próximo ano faço o jubileu de ouro. Mas cada vez que repito uma leitura como essa, eu li esse livro todo em inglês na hora da praçada para os devotos. A minha primeira leitura do Chaitanya Charitamrita foi assim. Eu mudei, morava fora, era um dentista, e Hari Chakra era um brahmachari que não sabia inglês, e era um sankirtaneiro, morava no templo de Salvador. Então ele pediu para eu ler o Chaitanya Charitamrita. E eu ia todos os dias, eu modifiquei meu horário de atendimento, diminuí minha renda familiar, para poder estar na hora da praçada com os devotos, lendo Chaitanya Charitamrita para eles em inglês. Então eu li, comecei assim, mas vocês sabem como é a dinâmica de um templo de Sankirtan, né? Então, de repente, maratona e não sei o que, aquela coisa, Maha Sankirtan, Maha Faxina, tudo. Então, eu comecei a ficar muito instável. Às vezes eu ia e não tinha, não era a hora, tinha comido antes, estava todo mundo não sei onde. Então, eu terminei lendo sozinho o Chaitanya Charitamrita, assim. Mas, começamos assim, eu nunca vou esquecer da minha primeira relação com Chaitanya Charitamrita. E eu levava, o livro não era meu, era do templo. Era um livro de Acharya Deva, que ele tinha deixado no templo, uma coleção que ele tinha deixado no templo. Na época que ele traduzia os livros e ele viajava, e ele passou pela Bahia com uma mala de livros, porque não tinha, como hoje, um computadorzinho que tem todos os arquivos, né? Então ele viajava com muitos livros. E aí ele pensou, não vou mais precisar do Chaitanya Charitamrita. E a gente se aproveitou para ler. E como eu podia ler inglês, então eu li fazendo essa tradução. Começou assim. Depois, então, evidentemente, pude ler em outras situações. Mas cada vez que leio, tenho a mesma sensação de estar lendo pela primeira vez. Um conhecimento que se renova, um conhecimento que desperta um desejo muito grande de conhecer mais, de não ser tolo, de buscar a posição de alguém sincero, que quer ouvir, que quer modificar, transformar sua própria vida, não deixando crescer novas raízes que enredam a pessoa nesse mundo material. Só um testemunho, irmãos e irmãs. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.